Queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu gostaria de chamar sua atenção está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Abra comigo no capítulo 5, nós leremos do versículo 21 ao versículo de número 22. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, estas palavras de Paulo, versículo 21 e versículo de número 22. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Examinai tudo, retende o bem. Bem, o nosso título é Examinando Tudo e Conservando, Guardando a Verdade. Nós daremos continuidade a um tópico iniciado no domingo passado sobre a Palavra de Deus. E daremos continuidade buscando nos aprofundar nesta manhã a respeito da utilização, da aplicação da Palavra de Deus. Queridos, nós falamos domingo passado sobre a interpretação correta da Palavra de Deus. Dois princípios que ajudam todo crente no Senhor a compreender a Palavra de Deus. Deixe-me começar com estas palavras. Quando você foi salvo pela graça de Deus, um jovem, um adulto ou sendo um ancião, independente do momento em que o Senhor da vinha te chamou para o trabalho, você foi introduzido também em uma universidade. Não na Universidade da Igreja Batista Reformada da Palavra, não na Universidade do Pastor Abner, mas na Universidade da Palavra de Deus. Ele foi dado a unção do alto, a habitação do Espírito Santo, que agora te permite, te capacita a entender aquilo que você e eu não entendíamos antes, a Palavra de Deus. Você tem a unção do alto, o Espírito. E assim você pode ler, compreender e utilizar dos meios estabelecidos pela Palavra de Deus para compreendê-la. Antes nós não conseguíamos. Assim, cada crente em Jesus Cristo tem diante de Deus, seja jovem, adolescente, adulto ou idoso, a responsabilidade e dever de conhecer a Palavra de Deus, de manuseá-la bem. Bem, nós recordamos, domingo passado, que a Bíblia, e esse é um princípio fundamental, ela se auto-interpreta. A Bíblia interpreta a si mesma. E quando você tem alguma dificuldade aparente na Palavra de Deus, e você chega a um texto ou um versículo em que você não parece compreender com clareza, um nó ali, você não consegue desatá-lo assim por dizer, o que você faz? Bem, nós seguimos a regra da própria Palavra de Deus. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz que nós comparamos coisas espirituais com coisas espirituais. Se há algo na Palavra de Deus, espiritual, a Palavra de Deus, que você não compreende, você busca em outros textos da Palavra de Deus para compreender aquele texto. Você procura esta verdade, este ensino, esta declaração em outros textos da Palavra de Deus que lançam mais luz sobre ela, e assim você compreende a Palavra de Deus. Se você quer entender coisas espirituais na Bíblia, então você busca coisas espirituais na Bíblia, na Palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia pela Bíblia, a Palavra de Deus pela Palavra de Deus. Se há, mais uma vez, um versículo, uma declaração, um ensino que você não está claro em sua mente o que quer dizer, pode parecer estar contradizendo algum outro ensino da Palavra de Deus, então você busca ouvir mais do mesmo autor da Bíblia. Se o autor de um livro escreveu algo e você chega a um ponto que não compreende, você procura no mesmo livro ou em outros escritos daquele autor compreender o que ele quis dizer, porque normalmente ele repete certos conceitos, certas ideias. Assim é a Palavra de Deus. Nós voltamos a ouvir mais do Senhor na sua palavra para compreender melhor o que ele está dizendo aqui. Isto é, Deus interpreta a si mesmo. Ele não deixou ao bel prazer do homem criar suas regras e molduras conceituais para interpretá-lo. Ele diz o que ele quer dizer. Assim, a Palavra de Deus interpreta a si mesmo. E nós vemos também duas regras de interpretação. Primeiro fundamento, esta é a palavra do Deus vivo, não como qualquer outro livro. Segundo, ela se auto-interpreta. Primeira regra de interpretação é esta: nós buscamos na Palavra de Deus, comparando Escritura com Escritura. E a segunda regra de interpretação, nós vimos, é importante recapitularmos isso. Usarei um termo aqui formulado pela Reforma Protestante, é aquilo que nós temos chamado historicamente de a analogia da fé.
Se você tem uma dificuldade, mais uma vez, é muito similar à primeira regra, de compreender, interpretar uma passagem bíblica, então você compara este ensino com todas as principais doutrinas da fé cristã. Já não é mais apenas os versículos, mas você compara com todas as principais doutrinas da fé cristã. E há várias doutrinas, você as conhece, de maneira que quando você lê um texto da palavra de Deus e você se depara com algo que parece estranho, que parece contradizer o ensino da fé, então você compara este ensino com as demais doutrinas da fé, para saber se a sua interpretação, que você entendeu deste texto, é bíblica, é verdadeira, é correto ou não é. E eu tenho dado sempre este exemplo. Você está lendo o livro de Hebreus, por exemplo, e você se depara no capítulo 6, isso acontece muito, e talvez o maior número de questões que algumas pessoas, talvez angustiadas, venham trazer, está ligado a este capítulo 6 de Hebreus. E você se depara com um texto que parece ensinar que o crente, o salvo, pode perder a sua salvação. O que você faz então diante disso? Bem, você compara essa tua interpretação, isso que você parece entender, com o ensino da palavra de Deus, com uma doutrina da fé cristã. E ali nós temos essa gloriosa doutrina, este pilar firme e seguro na palavra de Deus, que é a doutrina da perseverança dos santos, da preservação dos crentes, que Deus, tendo salvado o seu povo, o manterá salvo, perseverando em santificação até o final. E uma vez que você vê esta verdade na palavra de Deus, e ela está espalhada por toda a palavra de Deus, quando nós vemos ensinos espalhados pela palavra de Deus, repetidos e repetidos, nós sabemos que essa é uma doutrina, um pilar da fé cristã. E assim, conhecendo essas doutrinas, fazendo uma analogia dessa sua interpretação com a doutrina da fé, com as principais doutrinas, logo você percebe, agora eu vejo onde eu errei em minha compreensão de Hebreus 6. E você retorna, então, dá uma nova olhada no texto e percebe o seu mal entendido. Assim, a palavra de Deus se auto-interpreta. Primeira regra, a Escritura interpreta a si mesmo. Nós buscamos mais luz na palavra de Deus para compreender aquele texto, aquela declaração. Segunda regra, analogia da fé. Quando nós entendemos um ensino e não parece estar de acordo com a palavra de Deus, nós colocamos em paralelo com todas as doutrinas da fé, comparando, está contradizendo o ensino sólido, firme da palavra de Deus. É verdadeiro? Não é. Assim nós não precisamos ser enganados, queridos amigos. Nós não precisamos ser enganados por homens, como diz a palavra de Deus, e acabamos de ler, que torcem a palavra de Deus e enganam muitos. Assim nós retornamos a este tema novamente. Bem, nós consideramos a interpretação correta das Escrituras, no último domingo, a maneira correta de lidar, de manusear a palavra de Deus, de saber quando uma doutrina é bíblica, é verdadeira ou não. E hoje nós queremos aplicar isso. Nós já sabemos, então, deveríamos manusear bem a espada da verdade, a palavra de Deus, como aplicá-la. Como examinar o mundo, todas as coisas, pela palavra de Deus. E essas são as palavras de Paulo no versículo 21 e 22, então nós ficaremos aqui por algum tempo. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Examinai tudo, examine todas as coisas, teste todas as coisas se elas são bíblicas. Esse é o comando. Esse é o dever. Examinai tudo, todas as coisas, mesmo as coisas que você crê, mesmo as coisas que você está certo e seguro que são verdadeiras, examine-as se estão de acordo com a palavra de Deus, o texto, a palavra de Deus, ou não. Prove, examine a verdade delas, escrutine, pese elas na balança da palavra de Deus, conheça elas, examinai tudo, diz a palavra de Deus. Examine tudo. Todas as doutrinas que são apresentadas a você, examine pela palavra de Deus. Você deve examiná-las por si mesmo, estar seguro delas, que são o ensino da palavra de Deus. Examine também todas as causas, programas, obras que são iniciadas e realizadas no meio do povo de Deus, nas igrejas, no curso da história, em nossos dias,
na proclamação do Evangelho. Examine estas coisas, examine todas as atividades, todas as coisas, não somente doutrinas. Examine tudo, diz a palavra de Deus. E aqui está o dever de examinarmos todas as coisas pela palavra de Deus. Examine também a prática, não somente as doutrinas, mas as práticas, as atividades da igreja. Está em linha com a palavra de Deus? Queridos amigos, penso eu, e talvez você concorde comigo, que é nesta área que se encontra a maioria das falhas do povo de Deus. Nós examinamos as doutrinas, não é? E tem havido no Brasil, você tem acompanhado, sobretudo nos últimos 10 anos, tomando mais intensidade nos últimos 10 anos, uma ressurgência no interesse pelas doutrinas da fé e pelas grandes confissões de fé. A Confissão de Westminster e suas filhas, não é? A Confissão Batista de 1689, a Confissão Congregacional Savoy, são todas muito similares, grandes confissões que declaram, confessam ali a fé do povo de Deus. Isso tem acontecido, uma ressurgência pelas doutrinas, pelas confissões de fé, e crentes agora, em todo lugar, estão checando, examinando o ensino das igrejas, claro, à luz da palavra de Deus, à luz das grandes confissões de fé. Isso é muito bom, e deve ser assim, e deve continuar assim. Mas, queridos amigos, tem havido, em paralelo com isso, uma imensa negligência do povo de Deus em examinar as práticas da igreja. E aqui onde está o grande mal. Uma negligência em examinar o que tem sido feito por igrejas que se dizem bíblicas. Que inovações têm entrado na igreja que não estavam lá antes? Deixe-me dizer, tenho repetido isso muitas vezes, se você é um crente no Senhor Jesus Cristo e nasceu de novo há 5 anos atrás, há 15 anos atrás, recentemente na fé, talvez você tenha a impressão de que a igreja, você olha para a igreja no mundo e tem a impressão que a igreja sempre foi o que ela é hoje, que a figura da igreja sempre foi essa, mas não foi. Não foi. Eu mesmo, embora não tenha tantos cabelos brancos assim, posso testificar, anos atrás, quão diferente era a igreja do Senhor Jesus Cristo e quantas coisas adentraram a igreja que não estavam lá. E quando você dá um passo maior na história para trás, você começa a perceber quantas coisas foram introduzidas gradativamente na igreja por pessoas, pelo povo de Deus muitas vezes, que não estão de acordo com a palavra de Deus e o resultado delas na igreja. Assim, a figura que nós temos da igreja não é a figura que ela sempre foi. Assim está diante de nós esse dever, examinai todas as coisas. Muitos dos erros e males de nossos dias têm entrado na igreja por falha de crentes, de líderes sim, de professores, de pregadores sim em particular, mas de todo crente. A falha de todo crente é em seguir o comando, obedecer o comando dado pelo Espírito através de Paulo nesse texto. Examinai tudo. Bem, deixe-me dizer inicialmente o que este versículo não diz, porque é um versículo utilizado já quase como um clichê, desde que eu me entendo por gente, pessoas tomam esse texto como uma bandeira para justificar muitas coisas, não é? E é dito assim, examine tudo e retenha o que é bom. Bem, o texto não está dizendo examinai tudo e retenha o que é bom, ele não está dizendo isso. O texto não está dizendo examinai tudo e retenha o que é bom daquilo que você examinou. Não, o texto não está dizendo isso. Ele não está dizendo experimente de tudo e retenha o que é bom. Paulo não poderia jamais dizer algo dessa natureza. Mas isso é o que muitos crentes, muitas vezes, querem que Paulo esteja dizendo e afirmam que é o que Paulo está dizendo. Experimente todo tipo de coisa e retenha o que é bom para a tua vida. Assista filmes onde a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida é promovida e procure daquele filme algo que te edifique. Paulo não está dizendo isto. Ouça músicas típicas decadentes desse mundo decadente e tente extrair dali algo proveitoso para a tua vida e para a tua igreja, algum estilo, algo novo. Se envolva em atividades que Deus desaprova
E procure extrair algo dali para a tua igreja, para a tua vida. Escrafunche no lixo do mundanismo deste mundo e tente tirar algo para alimentar a tua alma dali. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui e jamais poderia dizer, porque o seu ensino sobre esta questão de experimentar, fazer experimentos com o mundo é bastante claro. Ele já declarou lá em 2 Coríntios capítulo 6, no versículo de número 16 e 17, ele diz assim: e que consenso tem o templo de Deus, nós, com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis, não faça experimento com nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele jamais estaria, Paulo, ensinando pessoas redimidas a fazer experimentos com o pecado para ver que tipo de coisa pode ser proveitosa dali. Não é isso que ele está dizendo. Volte comigo ao versículo 21, 1 Tessalonicenses. Ouça novamente. Examinai tudo, ponto. Retende o bem. Você percebe? A nossa tradução aqui a cópia que nós utilizamos da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil fez muito bem em colocar um ponto aqui. Algumas traduções colocam uma vírgula, mas isto, na verdade, enfraquece o texto e não deixa claro o que Paulo está dizendo. Observe, com uma vírgula. E a tradução do bem também é traduzido como bom. Examinai tudo e retende o bom. Examinai tudo, vírgula, retende o que é bom. Daquilo que você examinou, retende o que é bom. Não é isso que Paulo está dizendo. Colocar um ponto aqui, ou 2 pontos, ou um ponto e vírgula que faz uma pausa maior, traz maior clareza ao que ele está dizendo aqui neste versículo. Auxiliarei muito mais, e aqui para nós está claro, não é? Porque dá mais força e ênfase ao tema. Observe novamente. Examinai tudo, ponto. Retende o bem, a verdade. Examine tudo à luz da palavra de Deus, tudo que for introduzido na tua vida e na igreja, examine tudo ao crivo da palavra de Deus, mantenha a verdade, segure a verdade, não permita que ela seja diluída, tirada da igreja, tirada da tua vida, mantenha, segure firme a verdade, examine tudo, as coisas estão sendo trazidas para a igreja, novas ideias, novos modismos, todo tipo de coisa, invadindo a adoração de Deus, examine tudo, mantenha firme a verdade uma vez por todas, entregue aos eleitos. É isso que ele está dizendo aqui. Examine tudo. Retenha, mantenha firme, conserve, preserve a verdade, o bem, aquilo que é correto, as tradições dadas pelos apóstolos à igreja do Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está falando, porque esse é o contexto. No versículo 12 ele diz: e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Versículo 15, rogamos-vos também, irmãos, admoesteis os desordeiros, consolai-os de pouco ânimo. Versículo 15, vede que ninguém dê outro mal por mal. Exortações do versículo 16 ao versículo 18, 19, não extingais o espírito, não despreze as profecias. Então, examine tudo, retende o bem. Paulo não poderia estar dizendo: examine, experimente de tudo, leia de tudo, beba de tudo e retende o que é bom. É claro que não, porque no versículo 22 ele diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. Como eu poderia estar me envolvendo com aquilo que mesmo a aparência é a aparência do pecado? Assim, este é o ensino. Examine tudo pela palavra de Deus, é claro, não pelo juízo da minha intuição, gosto, pela palavra de Deus, pelo critério que nós temos aprendido em como interpretá-la, e segure firme, não deixe ir embora, não deixe escapar, não permita, retenha firme a verdade de Deus. Não permita que o mundo entre na igreja, entre em seu lar e dilua por dentro a verdade. Bem, esse é o significado. Querido amigo, aqui está diante de nós, meu querido irmão e irmã, o dever de examinar todas as coisas pelo crivo da palavra de Deus, e não somente doutrinas, mas práticas, e também preservar a verdade.
o ensino são das Santas Escrituras. Não permita, examine as coisas que são trazidas para dentro da igreja, segure firme a verdade. Assim, todo cristão nascido de novo tem o dever de ter os seus sentidos exercitados para discernir entre o bem e o mal, entre a verdade e a mentira. Lá em Hebreus, no capítulo 5, o autor diz assim, versículo 13 e 14 de Hebreus, nós temos esta verdade mais uma vez enunciada. Hebreus 5, 13 e 14, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Sim, leite, talvez o cristão ainda esteja nos primórdios da fé, mas ele já é um crente nascido de novo há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos, e ele está ainda na mamadeira. Você consegue compreender isso, um adulto com mamadeira? Alguns nem a mamadeira têm, o leite puro necessário, eles não se alimentam nem de leite. Alguns cristãos parecem estar se alimentando de pipoca e algodão doce. Isso não lhe dará sustância. Coisas que emocionam, gostoso, salgadinho, fala para mim alguma coisa nova, me deixa emocionado, uma palavra, uma declaração, isso não lhe mantém em pé. Tente se alimentar de pipoca, algodão doce, chantilly o dia inteiro e veja o que você vai sentir no dia seguinte. Mas alguns parecem permanecer ainda no leite, versículo de número 14. Mas o mantimento, continuando, não está experimentado na palavra da justiça porque é menino. Mas o mantimento sólido, carne, é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, exercício, têm sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Examinai tudo, retende o bem. 1 João capítulo 4, no versículo 1, nós temos esta mesma verdade. Amados, diz o apóstolo pelo Espírito, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Espírito aqui não é alma. Um espírito que está passando e baixou nessa pessoa na igreja, é um profeta, examina. Não é espírito nesse sentido, a alma. Quer dizer, pessoa, personalidade, ensino. Examine todo o ensino, toda pessoa que traz uma ideia, uma nova atividade para dentro da igreja. Por quê? Porque há falsos mestres, há falsos ensinadores. Assim está a regra repetida mais uma vez. Examine tudo, diz a palavra de Deus. Examine tudo, querido amigo. É mais do que discernir algo. É ir na palavra de Deus e buscar as bases escriturísticas para o que está sendo ensinado, o que está sendo feito. Examine tudo, prove tudo à luz da palavra de Deus. Mas crentes em Jesus Cristo não têm exercitado esta faculdade. E você ouve já de muito tempo, isso já não choca mais, não deixa mais ninguém perplexo, sobre tantas coisas que são apresentadas ao povo de Deus e então introduzidas na igreja. E tantas coisas que você vê hoje, ensino e práticas esdrúxulas, e todo este besterol do neopentecostalismo e da teologia da prosperidade, como essas coisas entraram na igreja, e coisas bizarras, infantis muitas vezes, onde crentes adultos são tratados como meninos, como crianças que não têm compreensão e entram na roda destas coisas. Por quê? Bem, porque o povo de Deus não está checando as coisas por si mesmo e não está questionando se isso é certo, se isso está na palavra de Deus. Cadê o texto? Cadê o comando? Cadê o exemplo na palavra de Deus? Uma atividade, um programa, uma maneira de realizar o culto, isso, aquilo, nós precisamos da palavra de Deus. Deus nos deu tudo, não só para a salvação, mas para a prática. A Bíblia é uma régua que se torna uma regra não só de fé, por meio da qual eu conheço a verdade para a salvação, mas de prática. O culto ao Senhor, a vida do cristão, ela normatiza tudo. Eu devo checar todas as coisas pela palavra de Deus. Será que isso é certo? Essa prática da igreja correta que este homem está desenvolvendo, esta mulher,
esse pregador, este líder, o que ele está ensinando e introduzindo no meio cristão, está fundamentado na palavra de Deus, ou ele está apenas tirando textos fora do contexto e martelando e tentando justificar essa causa? Assim nós temos um dever. Examine, prove, teste, e ver isso, é claro, de acordo com a palavra de Deus. Bem, nós comemoramos, você se recorda, em 2017, os 500 anos do início da Reforma Protestante. E uma das primeiras bandeiras levantadas por aqueles reformadores ali foi a bandeira, nós conhecemos 5 solas, mas está ali o sola Escritura, somente a Bíblia. Somente a Bíblia é a palavra de Deus, somente a Bíblia é a autoridade de Deus, somente nela nós conhecemos o caminho para a vida eterna e um caminho de vida santa, agradável ao Senhor. Mas a Igreja Católica Romana dizia, não, de maneira alguma. É a Igreja que interpreta a palavra de Deus e diz o que ela quer dizer e como você deve viver. E você sabe, ou deveria saber, que Igreja no catolicismo romano não é você e eu juntos, como ensina a palavra de Deus. Igreja no catolicismo romano, isso é ensinado, é a estrutura. O Papa, seus cardeais, arcebispos, bispos, etc. Essa é a Igreja, você e eu somos os fiéis. Assim é a Igreja, o Papa e os seus concílios que dizem, interpretam o que a Bíblia está dizendo, e você e eu recebemos isso calados. Assim, a nossa fé é uma fé implícita, não é uma fé pessoal, nós tomamos emprestado deles, eles nos dizem. E os reformadores vieram e disseram, não, a palavra de Deus se auto-interpreta, ela é a autoridade, não papas, não concílios ou qualquer coisa dessa natureza. Mas eles disseram algo mais, é claro, que acompanhado desta verdade, somente a Escritura, ao dever do exame particular, privado, de cada pessoa das Escrituras. A Igreja Católica não, Lutero e ninguém mais tem qualquer autoridade, o direito de interpretar a palavra de Deus. Nós temos. E aí você pergunta a eles, então como eles interpretam a palavra de Deus? E o que você vê é uma miríade de aberrações produzidas ao longo dos séculos, que não possuem qualquer base na palavra de Deus para justificar a idolatria, a intercessão dos santos, a divindade, mediação de Maria, a autoridade total do Papa, o purgatório e tantas outras coisas. Mas a reforma veio para desenterrar esses princípios. E juntamente com este princípio, somente a palavra de Deus, também enfatizado a necessidade do exame pessoal, particular, privado da palavra de Deus. Não somente o Papa não me dá a verdade, eu a tenho e examino. Daí a necessidade da Bíblia ser traduzida. Daí a oposição do catolicismo romano contra a tradução da Bíblia, viciosa, matando milhares de pessoas, queimando milhares de Bíblia, até que não conseguiram produzir a sua própria versão torcida da Bíblia. Claro, porque a Bíblia confronta todas essas coisas. Mas o dever de examinar a palavra de Deus privadamente, particularmente, foi também enfatizado. E nós aprendemos isso na palavra de Deus. Pedro diz, nós estudamos isso recentemente, consideramos isso, que nenhuma interpretação da palavra de Deus que nenhuma parte da palavra de Deus, nenhuma profecia da palavra de Deus é de particular interpretação. Isso não significa dizer que o crente individualmente não possa interpretar a Bíblia, não é isso. Nós podemos, porque nós temos esta regra. O que está dizendo ali é que ninguém pode, baseado em seu próprio intelecto, sem auxílio nenhum, dizer que a Bíblia está dizendo isso, isso e aquilo. Não. Nós precisamos do auxílio da própria palavra, das regras da própria palavra. Ninguém pode chegar na palavra de Deus e dizer, olha, esse texto está dizendo isso, esse texto está dizendo aquilo, esse texto está dizendo isso, aquilo mais. Não, queridos amigos. Isso foi desenterrado, não é? A reforma trouxe de volta aquilo que a igreja sempre creu, que a palavra se auto-interpreta. E o catolicismo romano, perdoe-me delongar nesse ponto, com toda a sua sistematização, não é? Eles chegaram a um ponto de dizer cada palavra na Bíblia, e isso é muito bom para nós, não é? O clero, pode significar várias coisas, e somos nós quem decidimos.
Assim, quando você lê um texto na palavra de Deus, uma palavra, cuidado, você não tem autoridade para ler. Nós dizemos. E pode significar isso, e se o concílio decidir que agora significa aquilo, e vai significar. Por exemplo, a palavra, eles diziam isso, a palavra Jerusalém, um exemplo. Então, Jerusalém vai significar uma cidade na Palestina, vai significar a Igreja Católica Romana, vai significar o Novo Céu e a Nova Terra, correto, essas coisas, as primeira, a segunda, a terceira, e vai significar o domínio do Papa, e vai significar isso e aquilo. Então, os reformadores levantaram novamente outro princípio, chamado de o senso ou sentido da literatura, sensus literários no latim. O que eles quiseram dizer com isso? Eles disseram basicamente isto: a Bíblia não é uma sopa de letrinhas e você vai escrevendo o que você quer. A Bíblia é uma literatura também, e cada literatura possui o seu sentido literário. Uma é profecia, a outra é narrativa, a outra é carta, e você deve ler e compreender cada texto dentro do estilo de literatura, o senso literário. Você não pode ler o livro de Atos como a profecia, você não pode ler o livro de Apocalipse como narrativa histórica, como se lê Atos. Assim, a palavra de Deus nos foi dada desta maneira, a regra de compreensão também nos foi dada, o direito privativo de cada crente de tomar a palavra de Deus e pela regra de interpretação, não sua intuição, não o que ele acha, compreender, interpretar. E esta regra, essa doutrina, essa história, toda esta luta da reforma protestante, a morte de tantas e tantas pessoas, tudo isso, queridos amigos, está resumido aqui nessa simples declaração: examinai tudo. Examine todas as coisas pela palavra de Deus, faça isso. Assim eles desenterraram, não é? Reenfatizaram esses princípios bíblicos, somente a Escritura, e a Escritura deve ser examinada por cada crente. Querido amigo, você percebe como as estratégias do catolicismo romano são presentes no meio evangélico, não é? O catolicismo romano tem suas interpretações particulares, reduzindo a palavra de Deus e elevando o julgamento humano. Você percebe isso nas igrejas de hoje, sobretudo no neopentecostalismo e nas seitas. A palavra de Deus é reduzida e a profecia do ser humano é elevada em pé de igualdade, às vezes até mais do que na palavra de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus não está examinando tudo à luz da palavra de Deus. Há muitas características de seitas, não é? E de grupos que se afastam da sã doutrina. E uma delas é essa: eles vão precisar, de alguma maneira, alguma fonte externa à Bíblia de autoridade para justificar o seu novo ensino. Deus me falou, eu recebi uma profecia, o anjo apareceu para mim, isso, e me diz, faça isso, faça aquilo mais, etc, etc. Eu preciso de algo fora da Escritura, porque a Escritura irá derrubar esse meu ensino. Assim, eu preciso colocá-la de lado um pouco e começar a falar. Estava ouvindo outro dia uma entrevista com uma senhora, viúva do falecido senhor Davi Miranda, que foi o fundador de uma igreja, de um movimento muito amplo aqui no Brasil, chamado Igreja Deus e Amor. E ela estava dando uma entrevista, estava no rádio ouvindo isso, a um canal, me parece que pertence à própria igreja, e lhe foi perguntado, depois que ela falou sobre muitas viagens que ela fez pelo mundo, pregando a palavra, e a quantidade de igrejas que agora estão no mundo inteiro, e a pergunta foi direcionada a ela: qual é então o segredo deste avanço do pregador, de Davi Miranda, e agora a senhora e suas filhas, e como é que isto avança? Qual é o segredo do grande profeta? E ela disse: o segredo não é segredo, é a autoridade. A autoridade. Eu parei pensando, interessante. Então, provavelmente ela vai explicar isso agora. Autoridade, isso quer dizer experiência na palavra de Deus. Autoridade é a palavra de Deus. Conhecer as doutrinas da fé, uma sistematização correta, uma compreensão clara, um ensino claro, a autoridade da palavra de Deus. Ela vai dizer isso? Não, mas o que ela disse foi, o que ela quis dizer foi isso: a autoridade como você comunica. Em outras palavras, a assertividade. Assertividade não é acertar, assertividade é falar com
autoridade dizendo, certo? É assertividade. Ou seja, quanto mais ousado eu for, quanto mais forte e firme for a declaração, e eu estou convencido, eu demonstro para as pessoas que eu creio no que eu creio, que estou dizendo, as pessoas aceitam e as coisas avançam e o reino de Deus avança. A autoridade não é da palavra de Deus. Onde é que isso está na palavra de Deus? Acaso não há um único crente que diga, mas espera aí, onde está isso na palavra de Deus? Que a autoridade é autoridade humana e não da palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, essas coisas não estão de acordo com a palavra de Deus. Queridos amigos, quão fácil o povo de Deus pode ser levado ao redor por não obedecer o comando da palavra de Deus. Por não compreender estes princípios de interpretação. Um passo atrás, por não conhecer as doutrinas da fé, não compreender como interpretá-la, e a desobediência de não examinar as coisas. Mas eu creio, esse homem ele é maravilhoso, ele é uma pessoa sincera, ele é carismático, sim, mas o que ele está dizendo não é bíblico, não é verdade. Mas é uma pessoa tão amorosa, faz obras sociais e ajuda os pobres, mas o que está dizendo não é verdade. Mas essa pessoa ela é sincero, mas não é verdade. E nós somos levados, e assim movimentos de todo tipo são criados, e crentes em Jesus são presos ali por anos e anos a fio. E muitas vezes porque não tem um amor pela palavra para examiná-la. Queridos amigos, está diante de cada um de nós o dever. Por que é que a denominação batista no Brasil e em outras partes do mundo, na Inglaterra, sobretudo, e agora nos Estados Unidos, está sendo demolida, indo por água abaixo, um povo que dizia manter a palavra de Deus e manter, pregava o Evangelho? Porque muita coisa foi introduzida na igreja e ninguém ficou de queixo caído. E levantou a mão e diz, mas isso não está na Bíblia, esse negócio de... Não está na... Eu me lembro quando era criança, adolescente, na verdade, jovem, na verdade, nos anos 90, início dos anos 90, talvez, e começou aquela onda, não era já a primeira onda do pentecostalismo, mas uma outra onda do dente de ouro. Talvez alguém se recorde disso, né? E de repente o povo acordava, um crente ali naquela igreja, na outra, acordava e brilhava um dente de ouro, tinha um dente de ouro no espelho, um dente de ouro. Que maravilha, é uma bênção. Isso demorou anos, na verdade. Todo mundo queria esta nova bênção do dente de ouro. Coisas bizarras. As pessoas ali, uau, que pessoa, Deus o abençoe, não a mim. Eu vou orar por um dente de ouro. E quanta malandragem, quanta coisa, e obturações, né, aquele material que oxidava e parecia ouro, e gente que colocava um outro dente de ouro, e quanta besterol, e quanta gente enganada, e quanto dinheiro foi roubado, e quantos ministérios criados, e quantos profetas levantados, baseado numa coisa dessa. Por quê? Porque as pessoas foram levadas pelos sensos, pela emoção, pelo que viram. Aconteceu, está aí o dente de ouro, não tinha, era dente bom, agora dente de ouro. Aconteceu, porque elas não medem os fenômenos, as atividades, as experiências pela palavra de Deus. Espera aí, isso não está na palavra de Deus. Onde é que Deus prometeu um dente de ouro para alguém? Onde é que isso é evidência de novo nascimento, da obra do Espírito Santo? Examinai tudo. Talvez você não saiba, mas tendo crescido no meio batista, eu vi muitas congregações perderem todo o seu patrimônio construído ao longo de décadas com suor e sangue do povo de Deus. Muitas igrejas, eu participei de muito disso, congregações que construíam seus prédios, toda a igreja. Aquele irmão, conhecia de marcenaria, esse, o pedreiro, e a igreja estava ali mesa, construindo, iniciava isso, os móveis, etc. E então, as artimanhas de alguns, e movimentos, e aos poucos as pessoas são colocadas para fora, não é, pela democracia, e o que impera é o erro. Eu me recordo em particular uma igreja onde minha mãe cresceu, e hoje é uma igreja, não é mais igreja, se espalhou por toda parte. O prédio hoje é uma academia de ginástica, mas começou assim, a igreja firme, nos anos 80, séria, ensinando a palavra de Deus, e começou alguém ali na igreja, um pequeno grupo, e aleluias, que negócio é esse? E Senhor, e acompanhando a oração, e peraí, mas Deus está nos visitando. Um pequeno grupo, advindo desse movimento. E convencendo alguns mais simples na fé, mais fracos na doutrina, sendo enredados, o número começou a aumentar. E familiares começando a vir também, o número começou a aumentar, e passando alguns anos, não é? O número de irmãos salvos
não posso usar o termo fiel, talvez, mas foram saindo, isso não é mais igreja, eu vou sair daqui, não é mais, eu vou saindo. E aquele número de pessoas com ideias não bíblicas aumentou, e em um determinado momento, em uma sessão da igreja, eles voltaram à mudança de certas doutrinas e abraçaram um pouco depois o ensino pentecostal do continuacionismo, dos dons revelacionais e milagres, etc. Essa igreja, o tempo foi passando, anos 90, anos 2000, sobrou pouca gente ali também, foi arrasada por dentro, o prédio estava lá, todas aquelas salas de ensino bíblico, tanta coisa. A igreja são pessoas, mas o prédio, o patrimônio estava lá, e houve briga entre eles mesmo, e mudaram daquela doutrina para uma outra doutrina, e entrou um tal do G12, e algum grupo antigo, clássico do Pentecostes não queria, e a briga e todo tipo de escândalo, o povo foi diminuindo, até o ponto que ficou uma pessoa lá, muito esperta, e ele, esposa e mais um grupinho pequenininho decidiram, vamos vender a igreja, não tem mais igreja aqui, está parada, vamos vender. E venderam a igreja para uma outra igreja pentecostal, prédio, começou ali, e aquela igreja, prédio, hoje foi vendida também por esse, e hoje você passa a ver bicicleta de ginástica, esteira, tudo lá. Por quê, queridos amigos? Por que de uma tragédia como essa? Porque o povo de Deus não tem obedecido esse comando: examinai tudo, retenha a verdade. Esse é o desafio diante de nós. Examine tudo e retenha a verdade. Retenha o bem. O bem. Isso é, qual é a base bíblica para todas as coisas que nós cremos? Retenha isso. De volta ao meu exemplo. Muitas igrejas ao longo da história, no meio evangélico e protestante, sucumbiram, foram arrasadas e levadas pelas ondas do erro. Por quê? Por esta razão. Quantos ensinos estranhos invadiram igrejas históricas? Por esta razão. O povo de Deus não examinando a palavra de Deus. Como foi que a adoração mundana, que também é chamada de adoração neopentecostal, porque é a mesma coisa, invadiu igrejas que adoravam a Deus de uma maneira bíblica e transformou com a música toda a igreja, e com ela trouxe todas essas ideias de dons não bíblicos? Porque ninguém disse nada. Mas por que ninguém disse nada? Porque as pessoas não sabiam mais os porquês. A primeira geração ensinava ao povo de Deus os porquês. Por que nós adoramos dessa maneira? De uma maneira simples, baseada na palavra, uma adoração vertical, dirigida a Deus como um sacrifício. Por que a Bíblia é ensinada de maneira expositiva, consecutiva? Por que nós evangelizamos desta maneira? Eles ensinavam. E aquela geração aprendeu. Mas esta segunda geração, ela não ensinou a terceira. Ela tomou como algo garantido certo, e as pessoas estavam nascendo ali de novo, se juntando, e vendo que fazia dessa maneira. Nós fazemos assim também, as nossas tradições, e logo que essa segunda geração passou, e essa terceira geração tomou conta das coisas, deveriam levar a tocha da verdade à frente, eles começaram a dizer, mas por que a gente tem que fazer desse jeito? Não aprenderam os porquê. Por que nós não podemos adorar daquela maneira? Lá na África é dessa maneira, na Ásia é dessa maneira, por que tem que ser essa maneira aqui? Por que tem que ser inário? E a Bíblia diz, louve ao Senhor com todas as coisas, porque não pode ter coreografia e isso mais. Eles não sabiam os porquês. E assim, quando foram confrontados com o erro, não souberam como lidar, como examinar. E o resultado que nós vemos em nossos dias é tão simples, queridos amigos. O povo de Deus, desobediente à verdade. Claro, alguns lutaram sim e levantaram a palavra de Deus, mas eram tão poucos que logo foram escorraçados dali. Observe essas palavras. Examine tudo, retenha o bem. Gostaria de seguir agora para o versículo 22, nesses últimos minutos, e falar sobre o dano, o mal que é causado quando nós não retemos esse princípio. Então, Paulo diz, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. No grego do Novo Testamento há duas palavras para mal. Uma delas representa o mal moral e a outra é usada para o mal que destrói, o mal danoso, aquilo que rebenta e acaba. Esta segunda é a que está sendo utilizada aqui, o mal que destrói.
Essa é a raiz. E o que ele está dizendo é isso. Abstenha-se de tudo aquilo que é destrutivo, danoso para a igreja, para a sua vida. Abstenha-se de tudo aquilo que é danoso ao evangelho, à alma, é destrutivo à igreja. E aqui nós estamos sobre um ataque, obviamente. E Satanás, que está por trás e comanda este ataque contra a igreja, ele formula muitas estratégias e ele sempre usa pelo menos de duas ações. Ele ataca por fora e ataca por dentro. Ele ataca fisicamente as igrejas para acabar, para explodir mesmo, para matar. E ele ataca por dentro, se infiltrando. E aqui está o dever, queridos amigos. Afaste-se de tudo aquilo que mesmo tem a aparência de que irá destruir estes princípios, a palavra de Deus que nos foi entregue, as tradições que nos foram entregues. Se afaste dessas coisas. A palavra abster aqui, ela não é a melhor das traduções, porque nos parece dar o direito de escolher, bem, eu vou me abster ou não, eu posso optar ou não. Não é isso, porque a tradução aqui no versículo 22, abstende-vos, é na verdade uma palavra grega que é exatamente o contrário do que foi dito no versículo 21. Retenha. E no grego, ele inicia o versículo 22 dizendo, solte, lance fora, tire daí. Essa seria a melhor tradução, mas não é uma palavra para colocar esta ideia, mas isto é que o grego comunica. Retenha, lance fora, afaste-se de tudo aquilo que é a aparência do mal. Abster-se, afastar-se. Deixe-me fazer um parêntese e aplicar isto à santificação. Abster-se da aparência do mal é abster-se da aparência do pecado, tudo que se parece com o pecado, tudo que leva ao pecado. E você se abstém, ou melhor, você lança fora em duas maneiras. Você abstém-se da aparência do mal em você e você se abstém da aparência do mal do mundo. Em você, seu comportamento, suas atitudes, onde você vai, a maneira como você se veste. Me perdoe tocar sempre nesse ponto da vestimenta do crente. Você está se vestindo e você nota algo que exalta o corpo, a sensualidade. Você diz assim mesmo, eu não estou fazendo isso de propósito para tentar ninguém, para ninguém pecar ou dar escândalo. É uma moda ok, eu vou usar. Faça isso. Você sabe muito bem quando põe um par de calças que está apertado demais. Você sabe muito bem. Quando é possível ver o corpo torneado, a anatomia, você sabe muito bem. Isso é uma aparência. Não, mas não estou fazendo de propósito, sim. Mas ele não está dizendo não faça de propósito, ele fala, aparte-se daquilo que aparenta o erro. Não faça isso. Não faça isso. Lance fora, abstenha-se disso. Você sabe muito bem, eu sei muito bem. Assim, querido amigo, seja sério em sua vestimenta. Seja muito, muito sério. Roupa é para cobrir o corpo, não para exibi-lo, não para evidenciá-lo. Não faça isso, querido irmão. Você não percebe o mal, isso é danoso. Isso causará dano, talvez para um irmão ou para aquela irmã. Você colocará uma armadilha, um tropeço diante de uma outra pessoa. Isso é danoso. Ao falar sobre certos assuntos, coisas que aconteceram, algum evento mau, alguém falou alguma besteira, alguma coisa feia, e você está ali entre irmãos conversando, e você talvez acha que seja de edificação compartilhar o que foi dito, feito, falado, mas se você usar termos que sugerem à mente do ouvinte algo que é errado e danoso, você está errado. Não diga assim, me desculpe pelo que eu vou dizer, e fale uma palavra que sugira à mente das outras pessoas algo imoral, que sugira à mente da pessoa a visualização de algo. Escolha as palavras, isso é danoso. Não fale, não transmita uma informação que sugira à mente da pessoa a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Me desculpe, mas eu tenho que usar esse termo, não use. Abstenha-se de toda a aparência daquilo que é danoso. Não se envolva, não chegue perto daquilo que você sabe que lhe conduzirá ao pecado ou outras pessoas. Seja sério com estas coisas.
É um comando, é uma exortação da palavra de Deus para pessoas que nasceram de novo. Pessoas que não se preocupam com a aparência do pecado, que não evitam a possibilidade do pecado, que não evitam tentações e acesso ao pecado. Bem, se você não faz isso, você não se absterá do pecado por muito tempo. Logo você estará no chão. Isso é tiro e queda. Abstenhai-vos. Não chegue perto. Não fique dizendo assim mesmo, deixa eu ver quão próximo eu consigo chegar e me controlar. Deixa-me fazer esse jogo aqui, ele é prazeroso. Quão próximo eu consigo chegar do pecado, do abismo e não cair. Não brinque com isso, não faça jogos psicológicos consigo mesmo. Eu estou por aqui cheio de tentação, de tudo. Eu sou um crente, eu consigo resistir. Nunca faça isso. Nunca faça isso. Tenho repetido esse exemplo, mas há muitos similares. Lembro de um senhor crente em Jesus de verdade, e em questão de ir à praia veio à tona na conversação, e ele diz, olha, eu não tenho um problema, eu vou lá à praia em Santos, praia grande, Guarujá, e estou lá, cheio de gente, que bacana ver tanta gente, crianças, homens, mulheres, eu estou lá, e eu não sou tentado. Eu vejo, olho, está tudo lá, aqui do meu lado, eu não sou tentado. Ele é um super crente. Como você pode fazer uma coisa dessa natureza? Parêntese, não me entenda errado, o mar, a praia, a criação de Deus é algo belíssimo. Vai, desfrute, um lugar onde não há outras pessoas, um lugar reservado. Como você pode ir a um lugar, está cercado de pessoas ali usando roupa íntima. Pastor, mas é apropriado para o banho, segundo a mentalidade de Satanás, sim. Se uma pessoa batesse na porta da sua casa, você abrisse e ela tivesse de roupa íntima, o que você faria? Você fecharia, corria, trancaria. O que é isso? O que é isso? Se alguém entrasse aqui de roupa íntima, você ficaria, o que é isso? Abominação no templo de Deus, alguma coisa dessa natureza. Mas porque a pessoa está de roupa íntima na praia, tudo bem. Mudou o tecido, mudou alguma coisa? Abstenha-se, você será tentado na mente, você será levado a pecar, e tudo que é trazido pela mente e pelos sensos é como um carimbo, isso fica e demora para sair da mente. Quando você menos espera, isso pipoca na tua mente, te levando a pecar. Nem chegue perto, queridos irmãos. Eu não estou dizendo, não vá à praia, vá, é muito bom, mas se não dá para ir, então não vá. Procure um lugar certo. Isso se aplica a qualquer outra coisa. Não diga a si mesmo, eu quero ver o quanto eu consigo chegar próximo de uma queda, de um buraco, quão forte eu sou, e ter prazer nesse joguinho psicológico. O Espírito de Deus habita em nós. Como nós podemos feri-lo e ofendê-lo, e sermos tão loucos e nécios. Abstende-vos do mal, de tudo aquilo que é pecaminoso. Bem, deixe-me concluir aqui, tanto a ser dito. Você consegue defender as doutrinas da fé? Sim ou não? Você pode compreendê-las? Você as compreende? Sim ou não? A verdade entregue em tuas mãos, ela está segura em tuas mãos? Você pode dizer isso? A verdade está segura em minhas mãos. Querido amigo, você adentrou, irmão e irmã, ao ser salvo, para dentro de uma redundância, de uma tradição piedosa, segura. A palavra de Deus, amada, mantida, guardada, os caminhos antigos pelo povo de Deus ao longo de séculos. A maneira de interpretar a palavra de Deus. Você vê uma igreja local que ama o Senhor e a palavra de Deus. Crentes que se esforçam piedosamente a andar nos caminhos do Senhor, a honrar os princípios da palavra de Deus. Você entrou nessa tradição. Você precisa se apartar do mal. Nós consideramos a necessidade de uma vida diante do Senhor, a maneira de interpretar a palavra de Deus, isto é, diante da palavra de Deus, a necessidade de julgamento particular, pessoal, examinando a palavra de Deus. Não é sair por aí questionando tudo, questionando, cínico, isso aqui. Não. É examinar a palavra de Deus e estar seguro, isso é bíblico. Está aqui, graças a Deus. Vamos avante. A necessidade de se apartar do mal,
e a necessidade de reter a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus, as doutrinas da fé, essa tocha da verdade, ela está segura em tuas mãos. Deixa eu trazer uma anedota aqui, uma ilustração, que sempre em conversações com alguns irmãos menciono. Quando o pastor atual lá daquela igreja, Tabernáculo Metropolitano, Igreja Batista, uma igreja viva, uma igreja que tem um bom testemunho bíblico, chegou naquela igreja pastoreada antes por Charles Spurgeon e ainda antes por outros pregadores, não é? Que lutaram pela verdade. Alguns deles estavam ali escrevendo as confissões de fé, foram pastores daquela igreja, John Rippon e Kish também, muitos outros, não é? Benjamin Kish. Mas ele chegou lá em uma outra época, nos anos 70, e aquela igreja, um templo imenso, um prédio imenso, tinha 30 pessoas. Não era o mesmo prédio de antes, só a fachada já tinha sido reduzido pela metade, foi incendiado em 1895, reconstruído igualzinho, depois bombardeado pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, reconstruído, mas diminuído. Mas um prédio imenso, 30 pessoas, a maioria idosos. E havia uma senhora lá que tinha sido batizada por Charles Haddon Spurgeon. Quando ele chegou lá, em 1970, ela já tinha passado os 90 anos. E ela foi testemunha da obra de Deus naquele período, embora uma menina nova. E quando o trabalho começou, e esse pastor, esse irmão e outros começaram a voltar aos caminhos da fé e desligaram aquela igreja da Convenção Batista, que tinha sido religada novamente, porque a Convenção Batista lá foi em decadência completa. E começaram a pregar o evangelho, evangelizar e reunir crianças e evangelizar. E as reuniões de oração de volta, aquela irmã já idosa disse entre os irmãos: está voltando a ser exatamente como era no tempo do pastor Spurgeon. Veja essas reuniões de orações, crentes orando com fervor, com sinceridade, confiando em Deus, orando o tempo todo, trazendo tudo. E ela como que simbolicamente passou essa tocha, não é? De Spurgeon para ela, dela para o pastor atual. E esta igreja foi iniciada com o esforço daquela igreja. Eu gosto às vezes de ilustrar, dizer que nós trouxemos essa tocha também, que retoma há séculos e séculos e séculos da Reforma Protestante para trás. Claro, ainda há igrejas, além de nós, obviamente, que mantêm firme na verdade, combatendo o bom combate. Mas essa tocha está em tuas mãos, essas doutrinas foram confiadas a você, elas estão seguras em tuas mãos. Ouça essas palavras de Paulo, pelo Espírito de Deus: examinai tudo, prove, retenha a verdade, retenha o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, na vida pessoal, na adoração, na comunhão dos santos, nas conversações, tudo, querido amigo, toda a aparência do mal, examine tudo, retenha a verdade.